no final do culto, eu trago para os irmãos. Se você pode, abra sua Bíblia comigo, por favor. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso de número 19. Chegamos hoje ao final dessa série de mensagens sobre a vida do profeta Elias. Série essa que nós intitulamos de Servindo a Deus em Tempos de Crise. Nós vimos muitas histórias, muitos contrastes através da vida desse grande profeta de Deus. E hoje nós vamos concluir todas essas exposições e reflexões na vida desse tão grande homem de Deus. A partir do domingo que vem à noite, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, baseada em João capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Os últimos discursos de Jesus. Então, se você pode e você deve, esteja aqui conosco no próximo domingo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso de número 19, quem achou, diga amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz assim para nós nessa noite. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Repita comigo. E lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: Vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. E então se levantou, seguiu Elias e o servia. Ande algumas páginas da sua Bíblia agora, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, poucas páginas à frente. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, a partir do verso de número 9. Segundo Reis 2, a partir do verso 9. O texto diz para nós: Quando eles tinham passado o Jordão, ele quem, irmãos? Elias e Eliseu. Elias disse a Eliseu: Diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: Quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: Você fez um pedido difícil, mas se você me vir, quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: Meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou em 2 partes. Então, levantou o manto de Elias que havia caído, voltou para a margem do Jordão, pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: Irmãos, onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os 2 lados, e Eliseu passou. E Eliseu não feche a sua Bíblia, mas coloque o seu coração diante de Deus nessa noite. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Deus. Te louvamos, ó Deus, pela vida desse grande profeta, desse homem, ó Deus, consagrado ao Senhor. E nessa noite, quando estamos diante dessa reflexão, desse pensamento, dessa exposição, nós te pedimos uma vez mais, ó Deus, fala, ó Deus, de forma individual com cada um de nós.
Pai, que o nosso coração não fique tranquilo, enquanto o Senhor, ó Deus, não falar diretamente conosco nessa noite. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, cala, ó Deus, a boca de Satanás, ó Deus. Se ele tentar tirar o nosso foco, ó Deus. Ilumina a nossa mente e que possamos, ó Deus, ser confrontados, consolados, ó Deus, e encorajados pela Tua palavra nessa noite. É o que nós te pedimos. Fala que os Teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Onde estão os Elias? Onde estão os Elias? A Bíblia, essa que você carrega na sua mão, seja ela em forma de papel ou seja ela através do celular, ela vai mostrar para nós, ela vai demonstrar para cada um de nós vários heróis que passaram pela história da humanidade e principalmente pela história da Bíblia. E quando nós olhamos para a vida desses heróis, para a vida desses homens de Deus, percebemos que por mais que eles fossem fiéis, por mais que eles conhecessem a Deus, andassem com Deus, tivessem intimidade com Deus, eram homens cheios de falhas, eram homens cheios de erros, eram homens carentes, completamente carentes, como eu e você, da graça de Deus. Porém, por mais que tivessem todas essas dificuldades e esses problemas, eu e você podemos olhar para eles e chamá-los de heróis da fé. Eles são, meus irmãos, e sempre serão heróis da fé, porque muitas das vezes eles permaneceram firmes, mesmo em tempos difíceis, tempos complicados, tempos de abandono de Deus, da palavra de Deus, da pessoa de Deus, das coisas de Deus, mesmo em meio às suas dificuldades internas, esses homens permaneceram fiéis e firmes diante do Senhor. Mas podemos denominá-los de heróis da fé, porque essas pessoas, o mundo do qual eu e você vivemos, como diz Hebreus, não eram dignas delas. O mundo que eu e você vivemos não era digno de contemplar a face e a fidelidade desses homens que foram comprometidos com Deus. Mas mais do que isso, podemos chamar essas pessoas, podemos chamar esses homens e mulheres, aqui vale destacar, de heróis da fé, porque eram pessoas cheias de falhas, mas marcaram a sua geração. Eram pessoas cheias de erro, mas até hoje, e isso é fato, estamos visualizando isso aqui, elas marcaram a história, a ponto de eu e você estarmos aqui nessa noite, nessa cidade, nessa igreja, pensando sobre a vida desses homens. Atos capítulo 13, verso de número 36, vai dizer assim de Davi: porque tendo Davi, no seu tempo, servindo conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado dos seus. Uma outra versão vai dizer que Davi morreu, depois de ter servido a sua geração. Uma nota de rodapé aqui, irmãos. Que legado você vai querer deixar? Como as pessoas se lembrarão de você? Como as pessoas recordarão a sua pessoa na memória quando você tiver partido? Quando você estiver indo embora? As pessoas olharão para a lembrança que vocês deixaram, que eu deixei. Será que elas serão mais encorajadas a servir a Deus? Será que elas serão mais encorajadas a consagrar a sua vida a Deus? Que história, irmãos, em nome de Jesus, eu e você estamos construindo. E que legado eu e você estamos deixando. Estamos deixando. Esse texto que está diante de nós nessa noite tão preciosa, vai mostrar para nós um grande herói de Deus. Um homem de subidas, mas um homem também de descidas. Um homem de muitos acertos, mas um homem também que fraquejava. Um herói que foi-se embora. Mas o que Deus deixa claro a partir desse texto que nós vamos meditar, é que os heróis de Deus vão embora, mas Deus sempre levanta outros. Deus sempre levanta
outros. E que seja assim, irmãos, na nossa vida, em nome de Jesus. Recapitulando aquilo que nós pensamos na última reflexão, nós vimos Elias, triste, cabisbaixo, desanimado, depressivo, ansiando pela sua própria morte, pedindo a Deus a sua própria morte. E com base na sua experiência, com base em tudo aquilo que aquele homem vivenciou, nós tiramos algumas lições preciosas para as nossas vidas. A primeira lição, e você lembra bem que nós tiramos, é que Elias, assim como nós, muitas das vezes mergulhamos na depressão, porque nós paramos de olhar e visualizar o nosso Deus, e começamos a olhar para as circunstâncias ao nosso redor. Nós vamos ficar deprimidos. Mas aprendemos a partir da vida do profeta Elias, que na nossa jornada da vida cristã, muitas das vezes, eu e você, irmãos, e é difícil, vamos precisar aprender a descansar sobre as mãos de Deus. Colocar a nossa vida diante das mãos de Deus e saber que esse Deus age, opera e trabalha ao nosso favor. Mas por último, nós observamos na vida do profeta Elias, que eu e você sempre, todo dia, quando nós acordamos, precisamos olhar para a vida, na perspectiva de que Deus ainda pode nos usar, de que Deus ainda pode fazer grandes coisas através de nós, de que Deus ainda tem um futuro maravilhoso para nós, debaixo da sua presença. Diante de toda essa introdução, você está comigo? Diga amém. O que esse texto, meus irmãos, que está diante de nós nessa noite, tem para nos ensinar? E com a sua Bíblia aberta, por favor, considere comigo o que esse texto tem para nos dizer. Primeiro ponto, meus irmãos, da nossa reflexão. Quais são, preste bem atenção, igreja, quais são as decisões daqueles que querem servir a Deus em tempos de crise? Quais são, vou repetir, as decisões daqueles que querem servir a Deus em tempos de crise? E a primeira coisa que eu quero que você perceba comigo é que antes de levar Elias para o céu, antes de Elias ser arrebatado junto à presença de Deus, Deus deu uma missão para ele. Deus ainda tinha um propósito na vida dele. E o propósito para o qual Deus tinha para aquele homem é que ele ungisse o seu substituto. É que ele ungisse uma pessoa que iria vir após ele, depois de ter encerrado o ministério dele. E Elias fez. E ele ungiu Eliseu. E aqui já vai mais uma nota de rodapé. Preste bem atenção e olhe para a sua vida e para a sua história. Eu li uma vez num livro que existe uma verdade que eu e você precisamos guardar no coração. Não existe sucesso sem sucessor. Não existe sucesso sem sucessor. A gente nunca vai ter sucesso na vida se a gente não deixar um legado. A gente nunca vai ter sucesso na vida se a gente não preparar pessoas para que venham após nós. Nós nunca vamos ter sucesso na vida se nós não imprimirmos na vida de outro aquilo que nós mesmos vivemos. Diante dessa verdade, que nós temos imprimido nos nossos filhos? Que legado nós temos deixado para ele? O que eu e você estamos guardando para os nossos filhos e ensinando a eles? Elias tinha uma missão. Antes dele partir, ele precisava passar o seu legado para uma outra pessoa. E a primeira lição, irmãos, que eu quero tirar com vocês aqui, é que servir a Deus é uma decisão que não pode ser adiada. Servir a Deus é uma decisão que de maneira nenhuma pode ser adiada por nós. Olha o verso de número 19 mais uma vez. O que esse verso diz para nós? Elias saiu dali e encontrou com quem, irmãos? Vocês estão comigo? Encontrou com filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele,
Então, Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Elias vai na sua missão e encontra com talvez o jovem Eliseu. Pega o seu manto e joga sobre ele. E se você percebeu, notou na sua leitura, o que Eliseu estava fazendo? Ele estava trabalhando com 12 juntas de boi. Se eram 12 juntas de boi, um de cada lado, ele estava trabalhando com 24 bois, exercendo o seu trabalho, exercendo o seu serviço. E, de repente, num dia inusitado, um homem de Deus chega e lança a capa sobre ele, convocando ele para servir a Deus, convocando ele para mudar o seu caminho, convocando ele para mudar a sua história, mudar o seu curso, mudar a realidade da sua vida. E aqui, irmãos, gravem isso no seu coração. Rejeitar a voz do Espírito Santo é algo extremamente perigoso para as nossas vidas. Rejeitar a voz do Espírito Santo de Deus é algo que é por demais perigoso para cada um de nós que está sentado aqui nessa noite. Hebreus capítulo 3, verso de número 15, diz assim para nós: como se diz hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o seu. Se ouvires a sua voz, não endureça o seu. Agora pare para pensar, irmãos, em nome de Jesus. Quantas das vezes o Espírito Santo de Deus ministra nos nossos corações? Quantas das vezes o Espírito Santo de Deus fala no nosso íntimo, na nossa intimidade? Quantas das vezes nós estamos em um lugar completamente inusitado, que na cabeça de muitos Deus não pode falar conosco ali, mas o Espírito Santo vem e ministra as nossas vidas, nos chamando para Ele, nos convidando para Ele, nos convocando para Ele, e a gente não dá ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Sabe, igreja, muitas vezes eu e você rejeitamos a voz do Espírito Santo de Deus para entregar a nossa vida para Jesus, porque a gente se acha pecador demais. Talvez o Espírito Santo venha com aquela graça, com aquele amor tão maravilhoso sobre as nossas vidas, e nós estamos a um passo de entregarmos os nossos caminhos ao Senhor, mas a gente começa a pensar: meu Deus, olhe para mim, olha para as minhas tentações, olha para os meus pensamentos, olha para o desejo da minha alma, a inclinação do meu coração. Como esse Deus tão amoroso e gracioso vai aceitar uma pessoa como eu, cheio de pecados e cheio de falhas? E por olhar, melhor dizendo, para dentro de nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, eu e você rejeitamos a voz do Espírito Santo de Deus, porque passa-se pela nossa mente o seguinte questionamento: eu vou entregar a vida para Jesus, mas se eu começar a jornada e de repente eu me desviar? Se eu começar a jornada e de repente eu abandonar os caminhos do Senhor, eu serei uma vergonha, um escândalo para o Evangelho? Se eu entregar a vida para Jesus e de repente eu entender que não é aquilo que eu quero para a minha vida? E por causa disso, irmãos, a gente não ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Mas em último lugar, muitas das vezes, eu e você não damos ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus e não começamos a caminhar com Jesus, porque a gente entende que não vai resistir às tentações. Talvez a gente tenha uma inclinação, uma dificuldade que a gente ainda não conseguiu vencer. E entendemos que pelo fato de não vencermos essa dificuldade, a gente não pode começar a caminhar com o Senhor. Mas entenda uma coisa em nome de Jesus: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O seu papel é dar o primeiro passo, o restante é obra do Espírito Santo de Deus.
Filipenses capítulo 1, verso de número 6. Aquele que começou a boa obra em vós, vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Então, se você hoje ainda tem dúvida, se você hoje ainda tem questionamento, essa é a noite de você entregar os seus caminhos ao Senhor, de você entregar a sua vida para esse Jesus maravilhoso. Irmãos, em nome de Jesus aqui, fora do script, se tem uma coisa que tem ardido e queimado no meu coração, é que eu não quero mais perder tempo, irmãos. Eu não quero mais perder tempo. Eu não quero mais jogar tempo fora. Eu não quero viver a minha vida tão somente olhando a banda passar. Pessoas estão indo para o inferno, irmãos. Pessoas estão perecendo. Pessoas estão indo embora sem conhecer a Jesus. E nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo. Por isso, em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. E entregue o seu caminho ao Senhor. A segunda coisa que eu quero considerar com você, a segunda lição que eu quero considerar com você nessa noite, servir a Deus é uma decisão que sempre vai exigir algo de nós. Sempre. Sempre vai exigir algo de mim e de você. O verso de número 21 vai dizer para nós, Eliseu voltou atrás, pegou a junta de bois e fez o que com ela, irmãos? Continuou trabalhando? Continuou no seu ofício? Continuou na sua atividade? Mas o texto diz para nós que ele fez o quê? Sacrificou. Deu um fim. Acabou. Sacrificou. Deu um churrasco para todo mundo que estava ali. Pegou suas coisas e foi seguir Elias. Mostrando para mim e para você que sempre terá um sacrifício, se eu e você quisermos de fato servir ao Senhor. Existiam muitas coisas que poderiam de fato aprisionar Eliseu, que poderiam deixar Eliseu em dúvida se ele deveria ou não servir a Deus. Mas qual a atitude que ele tomou? Vou queimar as pontes que eu tenho com o passado. E daqui para frente eu vou só olhar para o futuro que Deus está colocando diante de mim. E uma lição que eu quero trazer para nós é que servir a Jesus é uma decisão que vai exigir um compromisso de entrega total. Vocês lembram que uma das nossas meditações aos domingos pela manhã, certo homem chegou para Jesus, e ele era um doutor da lei, um escriba, e perguntou para Jesus, Senhor, dentre 613 mandamentos, qual que é o principal? Qual que é o maior de todos eles? E Jesus disse para ele, amarás o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Porque quando eu e você decidimos servir a Deus, isso precisa ter uma entrega total. E sabe, irmãos, muitas das vezes sonhos que nós temos terão de ser sacrificados. Projetos que nós temos terão de ser sacrificados para que a gente possa servir a Deus. Dr. Marshall Lloyd Jones, um homem de renome e de respeito que a gente tem admiração até hoje. Um homem que, tão novo, com 25 anos, de 25 para 26 anos, já era médico da coroa da Inglaterra. Mas, de repente, ele sentiu o desejo de se tornar um ministro do Evangelho. Abandonou tudo, abandonou toda essa realidade e foi servir num lugar longe, num lugar pequeno, recebendo um salário minúsculo. E as pessoas perguntaram para ele, mas você abandonou toda aquela carreira brilhante que você tinha para estar nesse lugar? Tudo recebi e nada eu perdi. Tudo recebi e nada eu perdi. Carlos Studd, um grande esportista, também da Inglaterra, alguém que tinha uma carreira que era invejável,
Alguém que tinha uma carreira que o projetava para lugares que qualquer um de nós que está aqui nessa noite queria estar, mas tão novo. Ele decide abandonar a sua carreira e ser missionário na Índia. Ao perguntarem para ele esse grande sacrifício que ele havia feito, ele disse para as pessoas: se Jesus Cristo é Deus e morreu pelos meus pecados e me concedeu o céu, não existe sacrifício tão grande que eu possa fazer por essa pessoa. Porque muitas das vezes, meus irmãos, para servir a Deus, a gente vai ter que sacrificar algum sonho nosso, algum projeto nosso, algum objetivo nosso. E aqui falando ao nosso coração, às vezes amizades terão que ser sacrificadas. Às vezes ambientes terão de ser sacrificados. Pare para pensar e refletir comigo que às vezes bens materiais terão de ser sacrificados. Olha o exemplo de Eliseu. Porque o Deus que eu e você servimos não quer você pela metade. Ele quer você por inteiro nessa noite, em nome de Jesus. É um compromisso total, um compromisso integral com esse Deus. Mas pare para perceber, está comigo, diga amém. Servir a Deus é uma decisão que exigirá de mim e de você olhar para onde, irmãos? Para frente. Olhar para frente, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda e muito menos para trás. Mas olhar para frente. Quando nós olhamos para a história, os discípulos de Jesus entenderam isso. Mateus abandonou a profissão de coletor de impostos. Pedro, André, Tiago e João abandonaram a pescaria. E Pedro vai dizer em Marcos 10, 28, eis que nós deixamos tudo e seguimos ao Senhor. É olhar para frente, é manter os nossos olhos no alvo. O apóstolo Paulo vai dizer para nós, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas aqui existe sempre uma nota triste, uma nota difícil. Infelizmente, quando eu e você olhamos para a história, você vai perceber comigo que muitas pessoas olharam para trás. Muitas pessoas olharam pelo retrovisor. Faz um exercício comigo nessa noite. O texto é Gênesis capítulo 19. Deus havia proferido a destruição de Sodoma e Gomorra. Já estava claro, já estava óbvio, já estava... Aqui comigo, irmãos, vamos lá. Já estava óbvio, já estava claro que Deus iria destruir todas as coisas. E aquela cidade não ia sobreviver. E de repente, por misericórdia, não de Ló e não da sua família, mas por misericórdia por causa de Abraão, ele vai lá e resgata Ló e a sua família. E enquanto estão caminhando, vendo de trás a destruição de Sodoma e Gomorra, de repente, a esposa de Ló olha para e se transforma numa estátua de sal. De sal. Olha a sua Bíblia. Confira na sua Bíblia. E a única palavra que nós vemos de Jesus mandando olhar com cuidado de uma pessoa é ela. Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló. Porque existe um grande perigo de olharmos para trás. Mas quando nós caminhamos na história, observamos o povo de Israel. Um povo que foi liberto por Deus. Um povo que recebeu a graça de Deus. Um povo que foi completamente restaurado por Deus. Caminhando no deserto, tendo sombra durante o dia, calor durante a noite, comida e água brotando da rocha. Mas aquele povo sempre olhava para com saudades do Egito. Sabe qual é o grande problema, meus irmãos? É que muitas das vezes a gente sai do mundo, mas o mundo não sai do nosso coração. Muitas das vezes a gente abandona o mundo,
mas não tomou a decisão séria e comprometida de deixar o mundo para trás. Mas quando eu e você olhamos para a história, 2 Timóteo capítulo 4, e é uma nota triste, irmãos, porque o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, sabe Demas, aquele que lá em Colossenses me ajudava, aquele que lá em Colossenses era um cooperador junto comigo, entre outros, Demas, amou o presente século e me abandonou. Porque, infelizmente, existe um grande perigo de eu e você, e aqui eu me coloco junto com os irmãos, de olharmos para trás. Jesus vai dizer, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Não é apto para o reino de Deus. Mas a terceira lição que eu quero tirar com você nessa noite, servir a Deus é uma decisão que nos leva a perceber o que de fato importa para as nossas vidas. Servir a Deus é uma decisão que nos leva a entender de fato o que é importante para nossas vidas. Vai para a 2 Reis agora comigo, por favor. Observe comigo o verso de número 9. Olha o que o texto diz para nós. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse, quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias está fechando a cortina do seu ministério, irmãos. Elias está indo embora. E oferece àquele que era o seu ajudante, aquele que era tratado como seu filho, um presente, uma bênção, uma herança. E sugere a seguinte questão, aquilo que você me pedir, eu te darei. Pare para perceber, irmãos, que Eliseu está diante do homem, vamos dizer assim, mais poderoso daquela época, que orava, fogo caía do céu, que orava, parava-se de chover, que orava, a chuva caía. E Eliseu recebe a seguinte questão, pede o que você quiser, que será concedido. Sabe, com muita sinceridade de alma, eu fico me perguntando, se ele fizesse essa pergunta para mim, se ele fizesse essa pergunta para a nossa geração, o que a gente ia pedir, irmãos? O que a gente ia escolher? Uma geração materialista como a nossa? Talvez a gente pediria muitos bens financeiros. Talvez a gente pediria um grande nome diante da sociedade. Talvez eu e você pediríamos a esse servo do Senhor que nos concedesse todos os prazeres que esse mundo pode nos oferecer. Mas mediante uma proposta como essa, Eliseu ensina para mim e para você que ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é a coisa mais importante das nossas vidas. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é a coisa mais importante que eu e você precisamos valorizar nessa vida. Efésios capítulo 5, verso de número 18. O apóstolo Paulo vai dizer as seguintes palavras, e não se embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão, mas se permita, encher-se pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo que é mais importante para as nossas vidas é ser cheio desse Espírito, irmão. Sabe por quê? Quando a gente de fato é cheio do Espírito Santo de Deus, nós somos melhores maridos, nós somos melhores esposas, nós somos melhores filhos,
Nós somos melhores servos de Deus. A nossa adoração é diferente. Os nossos olhos voltam a brilhar e a gente passa a ter respeito pelas coisas de Deus. Porque a gente é cheio do Espírito Santo de Deus. E quando de fato eu e você somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos condição de abençoar o mundo do qual eu e você convivemos. Você cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, é uma bomba dentro do seu trabalho. Você cheio do Espírito Santo de Deus é uma bênção para as nações. Você cheio do Espírito Santo de Deus é uma bênção dentro da sua casa. Porque eu e você precisamos ansiar ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mas a última lição nessa noite: servir a Deus é uma decisão que devemos manter focado, ou que nos leva a nos manter focado diante das distrações da vida. Perceba comigo aí, por favor, irmãos, o verso 11 e o verso 12. O que esse texto diz para nós? Enquanto iam caminhando, falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu em um redemoinho. Qual era a condição para Eliseu ter a bênção da porção dobrada do Espírito Santo? Ficar atento. Não se distrair. Manter os seus olhos no profeta enquanto ele era levado para o céu. E se você perceber comigo, aqui é uma pergunta que a gente tem que fazer. Elias foi levado no carro de fogo ou foi levado no redemoinho, irmãos? Vamos lá, está valendo um ponto não. Elias foi levado no carro de fogo ou foi levado no redemoinho? Onde? Quem acha que foi no redemoinho, diga amém. Quem acha que foi no carro de fogo, diga amém. Elias foi levado no redemoinho. O carro de fogo era tão somente para distrair Eliseu. Porque Elias havia dito: se você focar em mim, olhar para mim e ver eu sendo levado para o céu, você receberá aquilo que você quer, aquilo que você almeja. E aqui vai um ponto, uma aplicação para o nosso coração. Talvez muitas das bênçãos da vida de Deus para as nossas vidas ainda não chegou, porque eu e você estamos distraídos com alguma coisa. Alguma coisa tem nos distraídos. Alguma coisa tem tirado o nosso foco. Alguma coisa tem tirado a nossa constância. E por causa disso a gente ainda não experimentou a bênção que Deus tem para as nossas vidas. Porque Elias disse para ele: foca em mim, preste atenção em mim. E quando o redemoinho vai levando Elias, Eliseu diz: meu senhor, carros e cavaleiros de Israel, eu estou vendo, eu estou observando, eu estou focado no Senhor. E eu quero finalizar, irmãos, quero terminar, fazendo a seguinte pergunta. Vamos ficar de pé? Onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? O verso 11 e o verso 12 vai dizer para nós que a roupa de Elias cai. Eliseu pega a roupa de Elias, aquilo que representava o legado de Elias, ok? Pega o legado de Elias, vai no Rio Jordão, bate no rio e diz assim: aonde está o Deus de Elias? E a pergunta nossa é inversa. O Deus de Elias está aqui nessa noite. Amém? Mas onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? Porque assim como foi com Eliseu, Elias deixou o legado para mim e para você. E a grande questão é o que nós vamos fazer com esse legado que ele deixou. Preste atenção. O Deus de Elias, que está aqui nessa noite,
está chamando você para servir a Deus. Está chamando você para entregar a sua vida para Jesus. Está convocando você nessa noite. O Espírito Santo do Senhor está ministrando o seu coração nessa noite, para que você entregue sua vida e seus caminhos para Jesus. Para que você comece uma nova história, uma nova rota, uma nova percepção. E como eu disse no sermão, não resista à voz do Espírito Santo de Deus. Não resista. Mas o Espírito Santo de Deus também está aqui nessa noite, convocando eu e você para sermos mais intensos no nosso serviço, para sermos mais dedicados no nosso serviço, a não se preocupar com aquilo que os outros falam de nós ou deixam de falar de nós. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E sirva esse Deus. Durma com a sua consciência tranquila todos os dias, de que você está dedicando tudo o que você tem ao Deus que você serve. Como eu disse aqui, irmãos, não perca mais tempo. Não jogue mais tempo da sua vida fora. Porque há pessoas que você pode ser bênção na vida delas. Amém? Vamos orar? Oh Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado pela Tua graça derramada sobre as nossas vidas, ó Deus. Diante de nós existe um herói da fé. Ele não era super-herói, Deus. Ele tinha falhas, ele tinha erros, ele tinha medos, ele tinha angústias, mas ele decidiu entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele. Que seja essa a realidade das nossas vidas nessa noite, Pai. Se alguém aqui, Pai, está afastado dos caminhos do Senhor, que ele se volte para o Deus de Elias nessa noite. Se existe alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, que ela entregue nessa noite. Se existem pessoas aqui que, como eu, talvez ainda não entregaram tudo o que têm aos pés do Senhor para servi-lo, que a gente possa entregar nessa noite, Pai. Nessa noite. Obrigado pela Tua palavra. Ministra e continua, Espírito Santo, a ministrar o nosso coração. Quebranta a nossa alma diante da Tua presença. Oh Deus, e nos faz experimentar o que é ser cheio do Espírito Santo, Pai. O que é ser cheio do Espírito Santo. Nós Te agradecemos, Te louvamos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.